falar de um assunto muito importante, que é a saúde das mulheres. Os miomas uterinos são benignos que, segundo estimativas, atingem 70% das mulheres férteis. O meu convidado para falar sobre esse assunto é o Dr. Enio, coordenador do Serviço de Radiologia e intervencionista do Hospital São Lucas da PUC-RS e radiologista intervencionista do Mioma Care e Intervir Radiologia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por me receber. A gente discutiu um assunto tão relevante da saúde das mulheres, né? Doutor, para a gente começar, o que são miomas uterinos e como surge? Os miomas uterinos, eles são tumores musculares, tá? Eles podem ocorrer únicos ou múltiplos miomas dentro da cavidade uterina da mulher, como a gente está vendo aqui na figura na tela, né? Eles podem ocorrer em diferentes localizações e conforme o número e a localização que ele aparece dentro do útero, ele vai apresentar variados tipos de sintomas. Por exemplo, aquele mioma que está apontado na figura como mioma intramural dentro do músculo da paciente, do útero, ele pode dar um aumento do volume uterino, compressão dos órgãos adjacentes, e quando ele está numa localização mais próxima da cavidade endometrial, ele é um mioma submucoso com algum componente intramural também, ele vai dar muito sangramento. Então é aquela paciente que tem um ciclo menstrual que dura mais de 5 dias, 7 dias, que até é acometida por quadro de anemia, de fraqueza, tem que fazer reposição com sulfato ferroso por causa do sangramento excessivo. E os miomas que surgem mais próximos da camada externa, da serosa, do revestimento externo do útero, eles costumam comprimir a bexiga, o reto, então eles podem dar constipação, distúrbios de micção. Essa paciente às vezes vai para uma viagem no litoral, ela não consegue encher muito a bexiga, porque o mioma comprime a bexiga, ela já tem que fazer 1, 2 paradas para conseguir urinar. Então eles dão sintomas também relacionados à atividade sexual, muitas mulheres têm dor na atividade sexual. A gente não sabe ao certo porque os miomas surgem. Pois é uma pergunta que eu ia fazer, quais são as causas? Isso. Os pesquisadores, a gente tem várias teorias, né? Mas a gente sabe que tem um componente genético importante, então a paciente que tem uma mãe, uma irmã que é afetada com miomas tem mais predisposição a ter mioma uterino. Pacientes da raça negra também têm mais predisposição a ter os miomas e numa idade mais precoce e com quadros mais severos. Vários miomas dentro do útero com úteros muito grandes, tá? Os pesquisadores descobriram que pacientes que têm baixos níveis de vitamina D, elas também podem ter mais predisposição a ter miomas uterinos. Então não existem assim às vezes fatores que a gente possa prevenir de uma maneira adequada o surgimento de miomas. A gente tenta orientar a paciente a ter quadros de vida saudáveis, a manter um peso adequado, porque a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de miomas, ter uma dieta balanceada, porque uma dieta rica em carne vermelha também aumenta o risco dos miomas uterinos. Então, ter hábitos de vida saudáveis parece ser um fator protetor para o não surgimento de miomas uterinos, né? Doutor, tem uma imagem aqui para a gente entender a anatomia, como funciona? Essas imagens mostram, então, os miomas. Eles são nódulos que são a maioria deles ricamente vascularizados pelas artérias uterinas. E essa figura esquemática mostra um exemplo de um tipo de procedimento que a gente faz para o mioma uterino, que é a embolização do mioma uterino, onde a gente faz a punção da artéria femoral, como na figura esquemática, e vai entregar microesferas dentro da vascularização do mioma. Então a gente vai fazer como se fosse um entupimento dos vasos do mioma. Isso aí vai causar que eles não tenham mais nutrição, então eles vão secar e vão diminuir de tamanho. E aí essa paciente não precisa fazer uma cirurgia, pode preservar o útero, né, para futuras gestações,
preservar o útero por questões psicológicas, de sexualidade. Então, esse é um dos procedimentos que a gente faz hoje de maneira minimamente invasiva, com rápida recuperação, sem cicatriz, dentro lá da equipe do MiomaCare. É um procedimento que é disponível no SUS, por exemplo, também. E já começou na década de 70, né? Na década de 90, anos 2000, se popularizou muito. É um procedimento que a gente faz bastante para o tratamento dos miomas uterinos sintomáticos. Porque, Paulo, é muito importante a gente frisar que a maioria dos miomas uterinos, eles não dão sintomas, né? Pois é, né? Quais são os sintomas? Como a mulher perceber esses sintomas precocemente? Geralmente, esses miomas assintomáticos, a paciente vai descobrir naquela consulta que ela faz regular com o ginecologista. Aquela consulta anual que ela vai ao ginecologista, fazer a revisão das mamas, fazer a ultrassonografia pélvica transvaginal, ela pode descobrir algum mioma. E se esse mioma é assintomático, a gente só vai fazer vigilância, ele não requer nenhum tipo de procedimento, tá? Se a gente descobre que os miomas, aí essa paciente vai ter sangramento uterino normal, está com dor pélvica, está com dor na relação, tem um aumento do volume abdominal, tem as queixas urinárias ou constipação, aí ele já é um mioma uterino sintomático e a gente pode até fazer uma ressonância magnética, como aqui na figura, para estudar melhor a anatomia dessa cavidade uterina, descobrir por que esse mioma está dando os sintomas e ofertar o melhor tratamento para a paciente. Doutor, e a ressonância é o exame que é feito para o diagnóstico? Sim, é um exame que é feito para o diagnóstico. O exame primordial, o primeiro exame que a gente faz é a ultrassonografia transvaginal. A ultrassonografia transvaginal feita por um profissional experiente, que sabe o que está buscando dentro daquele exame. E em úteros menores de 400 gramas é um exame perfeito, é um exame excelente. Mas quando o útero é muito grande, ou tem muitos miomas que estão distorcendo o útero dessa paciente, a gente lança a mão da ressonância magnética para ter um diagnóstico diferencial, até com outras patologias, como a endometriose, que pode causar sintomas muito parecidos com os dos miomas uterinos. E o estilo de vida da mulher pode influenciar nos miomas ou não? Pode, o estilo de vida da mulher pode influenciar nos miomas. A gente vê a obesidade como um fator de risco importante. Nós vemos que uma dieta rica em carne vermelha é também um fator de risco importante. Mulheres que têm baixos níveis de vitamina D também está se mostrando como um fator de risco importante para o desenvolvimento de miomas. Alguns estudos até sugerem que o alto consumo de álcool, principalmente de cerveja, pode predispor essa mulher a ter mais surgimento de miomas. Então, ter uma vida balanceada, com uma dieta rica em verduras, legumes, né? Fazer um uso social do álcool, vai ajudar essa mulher a ter uma menor incidência do número de miomas. E doutor, todas as mulheres elas vão ter miomas? Qual a probabilidade? Mulheres brancas ou negras elas têm mais essa probabilidade de ter a doença? Isso é bem já estabelecido na literatura médica. 70% a 80% das mulheres vão receber o diagnóstico de mioma uterino, né? 30% desses vão ser sintomáticos e vão precisar de algum tratamento. Então, a grande maioria não precisa de um tratamento e, por ser uma doença benigna, a paciente não precisa se assustar, tá? Ele não tem risco de malignização. Tá? Nasce mioma, morre mioma. A gente costuma dizer, tem uma colega, a doutora Raquel, que costuma dizer isso, o mioma, ele nasce mioma e morre mioma, tá? Então, o mioma ele não se transforma em câncer? Não. Existe um outro tipo de câncer, existe um câncer que é o leiomiosarcoma, que às vezes ele é parecido com o mioma, mas ele tem uma incidência muito rara, né? Então a gente vai desconfiar que essa paciente não tem um mioma e tem um leiomiosarcoma quando ela já está próxima à menopausa, quando tem um crescimento excessivo dessa massa tumoral que ela tem no útero, a gente vai desconfiar que essa paciente, daqui a pouco, isso não é um mioma, é um leiomiosarcoma. E é por isso que a gente lança a mão da ressonância, de outros exames diagnósticos, esteroscopia, esterossalpingografia, para tentar elucidar melhor, ou às vezes até fazer a biópsia da lesão
para ver se não tem uma variante, um caso raro, simulando um mioma uterino e, na verdade, é um câncer do útero. Tá, e o mioma, se ele não for tratado, qual a probabilidade dele? O mioma, como ele é um tumor estrogênio dependente, ele é um tumor que depende, ele tem mais células de estrogênio e progesterona. A gente chama de tumor hormônio dependente, por isso ele ocorre na idade fértil. Então, quando a mulher está chegando perto da menopausa e a produção de hormônios femininos da paciente diminui, esse mioma também tende a diminuir e se resolver por si só os sintomas que a paciente vem a ter, né? Começou o tratamento, o mioma começa a diminuir, isso? Não, Como é que funciona? Existem vários tipos de tratamento, né? Tratamento medicamentoso com pílula anticoncepcional, ou implantação de DIU com hormônio, ou os procedimentos minimamente invasivos, ou até a retirada do útero em casos mais severos, né? Então a gente vai ofertar um desses tratamentos conforme a sintomatologia e a morfologia dos miomas. E a idade também da paciente, a expectativa se essa paciente quer gestar, não quer, já está com prole definido ou não, a gente vai tentar ofertar o melhor tratamento para ela. Doutor, falando em tratamento, a gente tem aí um novo tratamento, que é uma ablação por radiofrequência, que é um tratamento inovador contra o mioma, que poderá ser oferecido no SUS. Até a gente tem um videozinho aí explicando como, né, funciona esse tratamento. Sim. A ablação é um método de tratamento de tumores malignos, que já é muito feita nos tumores malignos de fígado, de rim, pulmão, osso. E hoje a gente está usando a radiofrequência, que é a técnica, para também tratar os miomas. O que é o racional desse procedimento? É a gente colocar uma agulha dentro do mioma. Acho que a gente tem um vídeo, né? Temos o vídeo aí para colocar, por favor, na imagem? Colocar a agulha dentro do mioma. Então, a paciente vai fazer um ultrassom transvaginal, como ela faz habitualmente todo ano. Através de uma guia, a gente vai inserir uma agulha dentro do mioma. Essa agulha é conectada nesse gerador, que vai gerar uma energia elétrica e um aumento de temperatura da ponta da agulha, como na figura. Então, esse aumento de temperatura entre 45 a 60 graus faz a morte celular. Então, as células do mioma, elas vão morrer. Elas vão ficar sem mais... a gente vai levar ao termo que a gente chama na medicina a necrose coagulativa. E isso aí vai tirar a funcionalidade do mioma e, com o tempo, em até 1 ano, esses miomas podem regredir em até 80% do tamanho deles ao ocorrer a diminuição, como nas figuras a gente está vendo. Geralmente, já em 6 meses, a gente já tem uma redução muito importante do mioma, na ordem de 50% a 80% do tamanho desse mioma, e ele já no primeiro ciclo menstrual, a paciente já vê que o fluxo está diminuído, que os sintomas compressivos, né, vão resolvendo, porque esse mioma vai diminuindo e, consequentemente, o útero, né? A gente tem um colega no Mioma Care, que é o Dr. Felipe Bassols, ele é pioneiro na técnica aqui no sul do Brasil. A gente já tem várias pacientes tratadas com a técnica, inclusive algumas já com gestação após esse tratamento de ablação. Então, a gente tenta avaliar a paciente lá no Mioma Care e ver se ela é uma paciente que vai fazer medicação, a ablação, que é esse tratamento inovador, que como tu citaste, está até sendo estudado para ser implantado no SUS, ou fazer a embolização, ou até fazer a cirurgia de miomectomia, que é muito boa, né? E muito indicada em alguns casos. E nos casos mais graves, infelizmente, às vezes as mulheres ainda têm que fazer a esterectomia. Doutor, e ele é um tratamento caro? Hoje sim, é um tratamento que não tem cobertura pelos planos de saúde, porque é um tratamento novo, ainda não tem rol na tabela da ANS, né? Então, ainda a paciente tem que arcar com todo o custo do procedimento, da agulha, enfim, mas eu acho que com a popularização do método, a gente sabe que os resultados os estudos que vêm sendo realizados, mostrando a eficácia do tratamento, logo já vai entrar no rol de cobertura para os convênios também disponibilizarem para os seus usuários esse tipo de tratamento. E o que falta para ele ser disponibilizado no SUS?
No SUS, a gente tem que fazer um estudo de custo-efetividade do tratamento, né? Eles têm que se mostrar custo-efetivo em relação às outras técnicas que estão hoje já disponíveis no SUS, né? Que é esse que eu acho que é uma das ideias aí do projeto que está surgindo, mostrar que ele impacta, que ele diminui a fila do SUS e que ele é custo-efetivo, né? Que vale realmente a pena ele ser implantado. Doutor, o mioma causa infertilidade? O mioma pode causar infertilidade. Porque essa é uma pergunta que muitas mulheres é muito acabam frequente, se fazendo, né, até mesmo para vocês, né, especialistas na área. Isso. A gente recebe muito encaminhamento de paciente que já gestou alguma vez espontaneamente ou que já fez algum tratamento com alguma clínica de reprodução e realmente o mioma atrapalhou a gestação. Isso é menos comum. Geralmente os miomas não atrapalham a gestação. A gente tem trabalhos variando a incidência do mioma como um fator de infertilidade variando entre 2% a 12% dos casos. Então, na maioria das vezes, ele não atrapalha, mas quando ele atrapalha, então a gente tenta lançar mão dessas técnicas mais modernas, minimamente invasivas, ou da miomectomia, por via laparoscópica, para tentar só remover o mioma e preservar o útero, né? Para numa próxima implantação do embrião, ele ocorrer com sucesso. Doutor, dicas aí de prevenção para a gente finalizar. Então, a paciente adotar hábitos de vida saudáveis, dieta balanceada, tentar manter o peso, praticar exercícios. Então, uma vida balanceada, uma vida regrada, tentar tomar o sol, né, para ter bons níveis de vitamina D. São as melhores dicas que eu posso dar para a paciente para ela tentar evitar o surgimento dos miomas uterinos, né? É difícil, é uma coisa às vezes que a gente não controla, a gente tem uma história genética, né, com mãe, irmã, então essa paciente provavelmente vai ter mioma, mas o que a gente tem que realmente frisar, Paula, é que a maioria dos miomas é assintomático, são tumores benignos e a gente realmente só vai tratar os miomas que estão dando sintomas. E hoje a gente tem um leque muito grande de especialistas em torno do mioma uterino, eu como radiologista intervencionista, os ginecologistas, o pessoal da radiologia fazendo diagnóstico preciso. Então, a gente consegue, com certeza, ofertar tratamentos pouco invasivos e muito eficazes para a diminuição dos sintomas das pacientes. Doutor Enio, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde RS. Foi um prazer estar conversando sobre um tema de suma importância para a saúde da mulher. Muito obrigado.